Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Mike Malcher e a aula de hoje é de filosofia e o tema utilitarismo e cálculo ético. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Essa é a principal máxima utilitarista. O utilitarismo é uma doutrina ética proposta principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Tal doutrina fundamenta-se no princípio de utilidade, que determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir. A sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer, bem-estar, ou ao maior número de pessoas possíveis para que seja moralmente correta. Dessa maneira, o utilitarismo destaca por completo o imperativo categórico de Kant, tirando toda a correção moral de uma razão universal e oferecendo-a ao sujeito. Bentham, ou Bentham, foi um economista, jurista e filósofo inglês e o primeiro a teorizar o utilitarismo. Ele pensou em uma doutrina moral consequencialista, ou seja, que visa as consequências das ações morais em detrimento das próprias ações morais. O que importa nesse sentido é o resultado de certa ação e não a própria ação. Isso significa que o agente moral deve estar sempre atento ao que vai acontecer se fizer algo. Também abre brechas para que o agente moral possa praticar certas ações que foram, muitas vezes, condenadas pela ética, como a mentira. Seu cálculo utilitário. O agente moral deve sempre realizar um cálculo para prever o resultado dessa ação. Entre as possibilidades, o agente deve optar pela ação que proporcione a maior quantidade de prazer, ao maior número de pessoas possível e pela maior quantidade de tempo. Quando necessária uma quantidade de dor para alguns para ocorrer o maior número de prazer, deve-se reduzir ao máximo os danos possíveis. Por isso, atribui-se a Bentham o utilitarismo quantitativo, pois visa apenas a quantidade de prazer. Stuart Mill, por sua vez, aprimorou a teoria do amigo. Ele adicionou ao utilitarismo a noção de qualidade. A partir de Mill, o utilitarismo passou a ser visto como uma doutrina que visa ao maior benefício, ao maior número de pessoas possível e, quando necessário, o menor sofrimento possível. Para ele, a qualidade dos tipos de prazer e dor devem ser levados também à consideração. Isso opera uma mudança no cálculo utilitário. Seu cálculo utilitário, o agente moral deve visar, como finalidade, a ação moral que beneficie o maior número de pessoas da melhor maneira e, caso seja necessário, prejudicar alguém em detrimento da maioria, que os prejuízos sejam os menores possíveis. A teoria utilitarista é uma doutrina ética que tem aplicação imediata na economia, mas também pode ser aplicada à política. Em suma, em uma corrente que visa mais a intenção do agente moral do que a própria ação, tendo como medida definitiva para saber se a ação moral foi boa ou ruim o próprio resultado da referida ação. O panoptismo. O pensador acreditava que a felicidade geral resultava da obediência do cidadão ao Estado, uma vez que a obediência às leis instaurava insegurança. Por isso, essa rebeldia devia ser fortemente combatida. Sendo assim, ele defendia o princípio de vigilância e fiscalização. Segundo tal princípio, os cidadãos deveriam ser observados em suas ações cotidianas para que se comportassem bem e não cometessem erros. Com base nisso, Bentham desenvolveu o conceito de panoptismo, expressão que pode ser traduzida como visão total, e que resultou em um projeto arquitetônico arredondado concebido para favorecer a vigilância de pessoas. Denominado panóptico, esse tipo de construção poderia ser utilizado para abrigar diferentes instituições, como presídios, manicômios, fábricas, escolas e outros, facilitando a circulação dos responsáveis por vigiar e fiscalizar as ações de presidiários, pacientes internados, operários e estudantes. De acordo com a ética utilitarista, o panoptismo era uma medida moralmente correta, já que, do ponto de vista econômico, a vigilância custaria menos do que a punição, além de gerar mais segurança e produtividade, contribuindo para o bem-estar geral. Um operário, por exemplo,
pensaria duas vezes antes de descumprir uma ordem ou negligenciar seu trabalho, caso ele soubesse que estaria sendo observado. Então, por hoje é só e até a próxima aula.